consegue garantir que a visão do cliente, neste caso da Petra, da Unitel, as ideias da agência e a execução da produtora estão completamente alinhadas? Vocês andam todos juntos? Como é que isto funciona? Pronto, tem que começar eu, porque a Isabel e o Gil disseram que tem que começar eu, porque sou eu que pago. Acho que o mais importante na relação da agência, da produtora e do cliente é a clareza dos objetivos. É nós percebemos exatamente qual é o nosso papel na linha de montagem. Ou seja, nós todos temos que estar focados no mesmo norte. Além disso, acho que a pedra basilar de qualquer relação profissional, seja a nível de marketing ou financeiro ou o que for, é a confiança e a honestidade. É sabermos claramente que eu confio no trabalho da Isabel como agência, que a Isabel confia no trabalho do cliente no sentido de passar qual é o melhor briefing e o que é que nós queremos atingir, e que confiamos no trabalho da produtora, que efetivamente acaba por nos ajudar aqui na parte de multimédia e dar um look and feel às nossas ideias. Acho que as duas primeiras bases é a clareza no objetivo, sabermos o que estamos a fazer, e a confiança e a honestidade das nossas relações. Ok, Petra, houve casos, agora vou sempre falar porque vocês têm uma experiência em conjunta, houve casos em que tu passaste um briefing, obviamente por uma estratégia que vocês trabalharam, e que depois, quando chegou ao Gildo, neste caso à produção, passando pela agência, tu dizes, não reconheço isto, e dizes, mas é isto que eu quero? Raramente. Já tivemos aqui muita entropia, porque às vezes a visão do cliente, a visão da agência e depois a visão da produtora, que tem mais a ver com o realizador, às vezes está um bocado deturpada, mas nós acabamos sempre por conseguir pôr a tal folha branca em cima da mesa e arranjar um norte. Mas acho que raramente isso aconteceu. E acho que quando acontece é sempre para melhorar, não para prejudicar ou não conseguirmos entregar o objetivo final. E como é que tu te proteges para que te sintas tranquila, para que no final o investimento que tu estás a fazer nestas duas empresas, em horas, etc., te sintas tranquila para que o resultado é aquilo que tu esperas, mas ao mesmo tempo sejas surpreendida, agradavelmente surpreendida, deixando espaço para eles os dois trabalharem? Acho que tem a ver com a comunicação, deixar um canal aberto para eles, independentemente de eu ser cliente ou não, interagirem comigo, com a Unitel neste caso, quando têm alguma dificuldade e nós conseguimos arranjar uma solução. Acho que a base é mesmo a comunicação aqui, e é uma comunicação clara. Isabel, tu estás no meio, não é? Quando eu digo que estás no meio... O elo de ligação, vamos por exemplo, assim dizer. Um caso concreto, uma filmagem. Okay? A Petra está presente também? Sempre. É importante? Como é que se lida com esse passo? Bom, eu diria que isto é todo um processo, não é? E, portanto, e que encadeia, quando são cumpridos aqui alguns pressupostos ou termos aqui algumas premissas, normalmente o resultado é sempre muito positivo. Portanto, como disse a Petra, há um acompanhamento, há um passar de briefing, na verdade um passar de expectativa, portanto do lado da marca, e do lado da agência, com base em experiência adquirida, portanto com esta marca ou com outras, mas do setor, há uma resposta, há um alinhamento muito concreto, ou tem de haver esse alinhamento muito concreto no dia-a-dia e no desenvolvimento do projeto. Portanto, depois há um contacto com a produtora. Isso para explicar aqui um bocadinho o processo. Depois há um contacto com a produtora, que pode ser por via do próprio cliente, dependendo da parceria que está montada, ou por via da agência. Há um briefing que quem passa à produtora é a agência, não é o cliente. Portanto, há aqui um alinhamento depois. Portanto, primeiro falamos no alinhamento entre a marca e a agência. Agora estamos a falar de uma segunda etapa, que é o alinhamento entre a agência e a produtora. O cliente, em momento algum, se pode ausentar deste processo. Quando nós vamos para set filmagens, há todo um processo de PPM com equipas de produção, PPM com o cliente, onde a partida já houve todo um crivo e alinhamento daquilo que é o que é certo para nós depois cumprirmos com a expectativa do cliente, que o cliente tem. O cliente quer um grande filme, uma grande sessão fotográfica,
Portanto, o cliente depois valida toda essa informação que, enquanto agência e produtora, já foi gerada e filtrada. E depois o cliente está necessariamente presente nas filmagens. Obviamente que nem todos os clientes estão presentes nas produções, e acho que isso é um gap muito grande, e nós, obviamente, sensibilizamos os nossos clientes, quer clientes com grandes budgets, quer clientes com budgets mais reduzidos, que devem estar presentes nas filmagens. Há guidelines no dia a dia. Por exemplo, quando filmamos banca, há termos que não devem ser ditos, há códigos de comunicação que têm que ser tidos em consideração e que o cliente é o guardião daquela marca, independentemente da agência conhecer bem a marca, que têm que ser salvaguardados em produção. Portanto, aliás, eu acho que isso é uma premissa transversal para tudo. Um cliente não deve só pagar e depois ver, validar o produto final no fim. O cliente tem que acompanhar. O cliente tem uma responsabilidade fundamental sobre o que está a ser produzido. Extremamente importante. E quando isso não acontece, normalmente são os processos complexos. Há um gap muito grande entre o que é produzido e depois o que o cliente está à espera no fim. O cliente não acompanhou. O cliente tem que acompanhar. Obrigado. Gildo, nós conhecemos bem o mercado, conhecemos bem quem está sentado ao pé de ti. Nós temos uma Unitel, que é uma referência no marketing e é uma escola, e temos a Executivo, que também é uma referência na publicidade e também é uma escola. Acredito que tudo que sai daqui te chega, quando chega à parte agora de trabalha, vem processos, vem procedimentos, vem aquilo que tu achas que é super importante para não ver zonas cinzentas, e a pergunta é, como é que tu vais brilhar aqui depois? É entregar o que lá está? Ou há um espaço para tu também poderes, um espaço para que tu também criares, tu, a tua equipa? Há sempre, bom dia a todos, há sempre um espaço. A relação entre as três partes, eu digo sempre que é um casamento que tem o seu período. Depois terminamos a produção, continuamos a ser bons amigos. E nesta fase a comunicação é muito importante entre as três partes. Nós, quando recebemos um briefing vindo da agência, o que normalmente fazemos é identificar quem é o realizador que se identifica com aquela peça. Depois de identificarmos o realizador, começamos a constituir toda a equipa e apresentamos a proposta à agência. Quando apresentamos a proposta à agência, nós normalmente recebemos da agência o script. Hoje em dia, muito poucas agências no mercado têm feito briefings de produção. A Executivo, por acaso, tem sido das poucas agências que, quando envia um script, envia com um briefing de produção, que isso ajuda-nos também no processo de construção da abordagem do realizador. E, normalmente, o que é que nós fazemos? Nós pedimos ao realizador para apresentar uma abordagem de realização, que é o chamado tratamento de realização, porque o nosso papel não é só pegar no trabalho e produzir, também é acrescentar valor ao conceito que recebemos da agência, né? Estamos todos a trabalhar em prol do benefício do cliente final. E como é que este processo decorre? É todo a base de comunicação e um planeamento que é feito antecipadamente. Nós temos que saber qual é o prazo para entregar o trabalho, para depois fazermos uma espécie de um retrocronograma. Depois da equipa constituída, começamos a meter a equipa a trabalhar num processo mais na fase de briefing. É sempre preciso, quando recebemos um script da agência, nós solicitamos sempre uma reunião de kick-off para tentar perceber qual é o objetivo da campanha e perceber qual é a expectativa do diretor criativo ou da equipa criativa que concebeu a campanha. Portanto, isto é sempre importante, haver esta comunicação entre os dois lados antes de chegar ao cliente. Porque quem cria a ideia, como o Pedro Magalhães, que aqui teve e referiu muito bem, sobre a importância de um criativo no processo de produção, desde a fase da construção da ideia até a fase da implementação final. Porque nós, produtores, a nossa relação é 90% com o cliente, com a agência. O cliente só entra no processo muito mais tarde. E a responsabilidade, querendo ou não, recai sempre sobre a produtora. Eu digo isso, não digo isso de forma injusta, mas nós ficamos com um peso da responsabilidade maior. Nós recebemos uma história escrita e temos que transformar aquela história escrita numa história visual ou gráfica, não é? Portanto, há um peso de responsabilidade e que temos que dar o melhor resultado possível ao cliente. Nós, enquanto produtora, também temos feito um trabalho que é pesquisar o que é que o cliente tem feito, o que é que o cliente fez nos últimos meses, para não estarmos muito desalinhados daquilo que vamos fazer. Porque num mercado como o nosso,
em que há pessoas que omitem coisas, principalmente no casting, e nós temos tido vários episódios com o Unitel, principalmente, nós trabalhamos muito até com o executivo, pessoas que fizeram um trabalho para uma empresa concorrente do mesmo setor e vão ao casting preencher uma ficha, nós não conseguimos memorizar tudo, infelizmente, são centenas de pessoas, e preenchem a ficha a dizer que não participaram num trabalho da concorrência, por exemplo. E depois, quando chega o cliente, há um descuido também do nosso lado, que não conseguimos olhar mais a fundo ou com exaustão o que é que está a passar lá fora, e o cliente, às vezes, ou a agência que nos chama a atenção, mas espera aí, este protagonista para esta campanha já participou numa campanha há X meses da concorrência. Portanto, há aqui um trabalho da produtora que não é só pegar no script e começarmos a executar. Há um trabalho de preparação que é muito importante. E no trabalho de preparação, digo sempre que a preparação é a fase mais importante de todo o processo de produção, tanto para a agência, que quando o cliente passa o briefing e os objetivos da campanha e qual é o público-alvo e o orçamento, é preciso dar tempo para a criatividade. Se as agências não tiverem tempo para a criatividade, começamos a ter ideias menos boas, muito confusas, e depois sobra sempre para nós que temos de fazer um trabalho e tentar perceber qual é o objetivo daquela campanha. E o que é que nós devemos fazer, por isso é que a Petra disse, é uma relação que muitas das vezes também nós acrescentamos valor ao trabalho. Também passamos as nossas ideias e o nosso briefing ao cliente, quais são as intenções, para criarmos uma campanha com o maior impacto possível. E o tempo é um fator fundamental neste processo. Porque se nós não tivermos tempo, nós não conseguimos produzir a campanha como queremos. Vamos sempre produzir. Eu digo que os filmes fazem sempre, bem ou mal fazem sempre. Mas se fizermos com mais tempo, nós conseguimos fazer um trabalho brilhante. Portanto, há aqui um processo que depois também a produtora tem que ter tempo. Nós, principalmente, temos que ter muito mais tempo, porque o processo de produção é muito longo, desde a fase dos castings, da reparagem de decors, temos a parte da dressagem, direção de arte, construções, preencher as fichas, preparar uma pasta de PPM, que é a reunião de pré-produção da fase. Portanto, há um processo aqui muito longo, até a prova de roupa, até aprovar o cliente, a agência aprova tudo e depois tem que aprovar com o cliente. Mas depois há sempre uma reunião tripartidária, se é assim que deve dizer, em que participamos todos nós, porque nós, as produtoras, se não conhecemos e se trabalhamos com um cliente pela primeira vez, acabamos por ser aquela figura que só conhece o cliente na fase da reunião de briefing, que é, olha, este é o cliente. Hoje em dia já há casos em que clientes acabam por ter um contacto direto com as produtoras, mas eu chamo sempre a atenção que às vezes é preciso ter algum cuidado, porque temos que passar sempre pelo processo criativo, estratégico, que são as agências que executam, não são as produtoras. Portanto, é basicamente isso. Obrigado. Petra, eu vou imaginar, agora vamos para a Unitel, não necessariamente a Unitel, mas o lado do anunciante. Como é que tu consegues, e acredito que consigas, porque o resultado está à vista, mas como é que tu consegues defender dentro de um board, ou no teu limite, que não, nós temos que usar uma agência de publicidade de topo, nós temos que trabalhar com uma produtora audiovisual de topo, mesmo sabendo que o marketing, ou mais na comunicação, é ali que querem cortar, é com estes que eu preciso trabalhar para chegar ali. Numa mesa que normalmente quem está à tua volta não é de comunicação, não é? Por norma, nessas mesas, as pessoas que estão são muito pragmáticas, gostam de factos, gostam de números. A melhor forma que nós, marketeers, publicitários, temos para defender os players e os parceiros com quem nós queremos trabalhar é com factos. Por exemplo, mostrar o portfólio da agência, mostrar o portfólio da própria produtora, os prémios que ganharam, as equipas que estão por trás, porque acho que as agências e tanto as produtoras, o foco são as pessoas que estão por trás, os currículos das pessoas, as experiências que estão por trás. Acho que é agregar estes 3 grandes fatores, que são factos. O que é a agência, o que é a produtora, quem são as pessoas, quais são os prémios e o que é que já podemos ter alcançado com eles no passado. Acho que esta é a forma mais rápida até de conseguirmos vender que queremos trabalhar com este ou com aquele. Claro que é o abrigo dos filmes. Nós, Unitel, sempre que adjudicamos uns filmes, nós fazemos um mini concurso. Ou seja, as agências entram em contacto com as produtoras e apresentam a campanha, e depois as produtoras fazem-nos chegar todo
a avaliação técnica, o RIL e etc. Depois disso, nós, clientes, sentamos com a agência e avaliamos qual das produtoras interpretou melhor o briefing e qual das produtoras nos pode entregar o melhor resultado no menos tempo possível. Porque às vezes trabalhar uma marca como Unitel, tudo é para ontem. Às vezes as coisas caem-nos muitas vezes em cima do joelho e às vezes um dos grandes motivos de exclusão das produtoras tem muito a ver com os prazos de entrega. Mas quando vamos vender as ideias e com quem queremos trabalhar tem muito a ver com os factos e o que é que as pessoas já construíram, as agências e as produtoras. Podes-nos contar aqui uma história, deves ter algumas dessas, em que a tua equipa teve que, como a gente diz, dar um murro na mesa lá dentro e dizer não, é por aqui, este é o orçamento que eu estou a defender, esta é a ideia que eu estou a defender, o briefing, esta é a equipa que vai produzir, a agência que vai criar e que vai estar a acompanhar a produção e no final tiveste um resultado e passaste um checkmate, como se diz, olha, está aqui, entregamos. Já tivemos muitos muros na mesa. Nós temos um middleman que é a nossa área de compras. E por vezes as pessoas que fazem negociação de compras, que é o objetivo deles, é baixar preço, ok? E às vezes chega a alturas que temos mesmo que se calhar passar a responsabilidade para o outro lado, do género, ok? Nós temos a competência técnica, nós queremos trabalhar com esta agência e com este fornecedor. Se o tema é preço, vocês assumem a responsabilidade se o trabalho não estiver bem feito. E claro, numa empresa como a Unitel, ninguém quer ficar com essa responsabilidade, correr o risco de ter uma campanha de Natal que não cumpra os requisitos ou não atinge os objetivos comerciais ou de notoriedade. E por norma as pessoas dão um step up back e acabam por aprovar o que nós avaliamos tecnicamente em relação à nossa experiência. Isabel, como é que é voltas a estar no meio do processo, de ter um cliente que é um dos maiores anunciantes do país e também mais ousado, tem-se falado muito de ousadia e de coragem, e poder trabalhar com essa responsabilidade que é, ok, agora tenho que, primeiro que tudo, olhar para a folha em branco e entregar algo diferente, que eu acho que é. Primeiro nós vendemos, olha, nós vamos conseguir, mas depois tens toda uma equipa de criativos contigo e de estrategas, obviamente, e dizemos, agora temos que apresentar alguma coisa. Depois tu apaixonas-te pela ideia. O primeiro passo, antes de ir para a produção, para a filmagem, é defender essa ideia. O que é que te dá esta segurança de chegares ao pé de um cliente e dizeres assim, olha, esta é a ideia que responde e isto é o que tu vais pagar para que a ideia atinja os resultados? Bom, Páscoa, primeiro acho que tem a ver com competência, não é? Nós trabalhamos, e vou falar do caso da Unitel. Para já nós recebemos normalmente bons briefings. Há uma reunião de debriefing, onde são discutidas ideias, onde muitas vezes se altera ali até ligeiramente aquilo que estava definido em briefing. Logo, já estamos aqui a criar um alinhamento. Depois há o desenvolvimento criativo, nós pomos as nossas melhores pessoas a trabalhar no projeto. Para a Unitel há uma frase que vem sempre no fim do briefing, que é, tem que ser uau. Nós já gozamos internamente, então se não for uau, por favor, nem vamos falar. Portanto, mas existe este teto máximo, e o teto máximo é sempre ser o melhor possível. Nós trabalhamos internamente nas ideias, às vezes temos muito tempo a gerar 2, 3 ideias internamente, aquela que mais nos apaixonar e que faça sentido, porque às vezes não é só o ser bom, tem que fazer sentido. Há uma preocupação muito grande no nosso mercado, que é a nossa comunicação tem que ser uma comunicação criativa, mas com eficácia. Porque há campanhas muito giras, mas depois não são percebidas, não são entendidas pelo nosso público-alvo. Nós temos que gerar venda. E pronto, e essa ideia é, primeiro, comprada internamente, pelos nossos stakeholders internos, eu, o João Filipe, que é o nosso diretor criativo, a gestora de projeto tem também um papel muito importante neste processo, tem um papel muito importante neste processo, e depois então nós avançamos para vender a ideia ao criativo, ao nosso cliente. Vamos armas e bagagens, às vezes saímos de lá nem sempre tão contentes, mas normalmente, e com a Unitel em particular, temos tido muito sucesso. Normalmente as ideias são aprovadas, eu diria que a primeira. Pequeninos refinamentos, temos emoção,
na reunião da apresentação de ideia, e quando isso acontece nós saímos muito contentes, muito felizes, porque de facto o cliente comprou a ideia. E quando eu digo o cliente, nós estamos a falar da área de comunicação, portanto o diretor de marketing e toda a cadeia que com ele trabalha. E depois há ok, vamos vender a ideia ao board. Ok. António, deixa-me só adicionar aqui uma coisa. Nós tivemos 2 campanhas, que foi a campanha Natal do ano passado e este ano a campanha Planos Mais Ótimo, que eu acredito que o fator diferencial nestas 2 campanhas foi o facto que nós, por norma, nós mandamos o briefing por e-mail, discutimos um bocadinho e pronto, segue. O que é que aconteceu com estas 2 campanhas? Nós chamamos logo a agência na fase 0, eles foram à Unitel, nós tínhamos algumas insights todos e nós basicamente o briefing saiu dali, via agência e via cliente logo no início. E acho que isso ajudou no processo criativo e depois o que foi para fora, para a produtora, e depois atingimos os objetivos comerciais e de notoriedade. Porque foi quase um briefing feito a 2, em conjunto, com ideias, um insight muito simples, que depois se tornaram nas campanhas de sucesso, que foram as 2. Obrigado. Gildo, tu recebes um briefing, recebes um prazo, recebes um orçamento num mercado que todos nós conhecemos, que é cheio de imprevistos. O que custa hoje, amanhã custa de outra maneira. Hoje de manhã choveu e tivemos que atrasar tudo isto porque choveu, e nós sabemos que quando chove fica complicado. Mobilidade. Como é que tu consegues ter tanto trabalho premiado, não só premiado, eficaz, que ajudou a construir marca, muitos deles para a Unitel, obviamente, em Angola, gerir uma equipa de produção, fazer acontecer rapidamente pelo preço que estava combinado, sem surpresas, porque senão perdes dinheiro? Como é que consegues fazer isso tudo? Ter cabelo, que me dá inveja, e não ter muita barba branca? Bom, já estou com muita barba branca. Trabalhar em produção não é fácil de todo, mas é muito divertido. É preciso gostar desta profissão. Digo sempre às pessoas que queiram entrar neste mundo, não entrem para ganhar dinheiro ou para achar que é o melhor emprego da vida. Tem que apaixonar-se mesmo por isso. Porque nós resolvemos problemas, muitos problemas, mas os problemas podemos evitá-los. Nem precisamos chegar à exaustão ou até ao problema se tivermos tempo, se for bem planeado e se tivermos equipas qualificadas, não é? Para aqui, para Angola, é um bocadinho complicado às vezes a nível de produção encontrar pessoas capazes de nos dar as respostas no tempo que nós queremos, não só os profissionais, mas também muitos fornecedores para a parte da produtora. Imagina, eu quero alugar uma casa porque a história do filme acontece numa casa luxuosa, com piscina. É difícil às vezes conseguir alguém que dispensa a sua casa, aluga a sua casa, para entrarem 40, 30 pessoas para irem filmar nesta casa. Portanto, é invadir a privacidade dessas pessoas. E por acaso pagamos bem. Mas é preciso que o mercado acorde um bocadinho, porque em mercados mais maduros isso é muito aceitável. Em Angola temos tido algumas dificuldades, mas felizmente temos enfrentado essas dificuldades da forma mais correta possível. Mas também tem a ver um pouco com as ideias que nós criamos, com as ideias que nós recebemos das agências ou dos briefings vindos dos clientes. Há projetos que se calhar não se adaptam ao mercado angolano, tem que se ter algumas vezes algum cuidado, tanto ao criar a ideia ou a vender a ideia ao cliente, porque em muitos casos nós temos um budget para gerir. Okay? Temos um budget. Ao dia de hoje, há muita relação da compra direta do cliente final a adjudicar o trabalho à produtora. Tem sido muito frequente, compram a criatividade das agências, mas compram a produção diretamente à produtora. Não é o correto no mundo da publicidade. O correto no mundo da publicidade é a relação, é sempre cliente e agência, agência e produtora. Que eu só falo com o cliente no momento da adjudicação do trabalho. E em muitos casos o cliente nem sequer conhece a produtora, mas confia na escolha da agência. A agência conhece o trabalho da produtora, porque a nossa relação agência e produtora é uma relação muito mais frequente a nível de trabalho, porque nós uma agência acaba por ser uma incubadora de várias marcas,
E nós somos aqueles que levamos com todas as marcas dentro de uma lata, não é? Temos que produzir spots de rádio, temos que produzir foto, temos que produzir peças de vídeos animados, existem as produções de média dimensão, ou as grandes produções. Portanto, a nossa relação com a agência é uma relação interminável. A relação com o cliente e a produtora é uma relação que normalmente é evitada, porque o cliente compra a criatividade da agência, que é responsável por cuidar daquela marca, que por sua vez passa a responsabilidade à produtora. Mas eu digo isso porque ao dia de hoje temos de ter algum cuidado quando criamos uma ideia, porque o cliente pode passar o orçamento da agência, olha, temos 300 mil euros para produzir este filme, e a agência criar uma ideia de 500 mil euros. Portanto, nós levamos com essa dor de cabeça e muitas das vezes o que é que acontece? Queremos apresentar o melhor trabalho possível, mas com um budget muito reduzido, e é a tal frase antiga, que muitas das vezes pagam nos termossos e exigem caviar. Mas nós não levamos isso como um problema de todo, temos que arranjar uma solução. Este é o nosso papel enquanto produtoras. E a solução passa por reunirmos a equipa de realização. Aí o que é que nós fazemos? Normalmente as produtoras, o ideal é sempre convocar uma reunião, mesmo que o trabalho ainda não esteja adjudicado, mas se eu conseguir unir o realizador, o diretor de fotografia, o diretor de arte, e olharmos para o trabalho, e eu enquanto produtor executivo, na qualidade de produtor executivo, e questionar a equipa, eu preciso de arranjar uma solução, não quero de alguma forma destruir a narrativa do projeto, ok? Quero dar o mesmo resultado, mas vamos encontrar uma solução em conjunto. A nível de direção de arte, o que é que me consegues dar? A nível de direção de fotografia, o que é que consegues poupar? Tu, a nível de realização, o que é que me consegues dar em termos de resultado? Para tentarmos caber dentro do orçamento que o cliente chutou. Portanto, há aqui também um trabalho do nosso lado que é proteger o orçamento que o cliente tem. Em muitos casos não funciona. Temos sempre que dizer à agência, ao cliente, olha, pá, desculpa lá, mas não dá para fazer com este dinheiro. Ou revejam o script, o storyboard, o que for, que é para encaixar o orçamento. Em outros casos, temos este trabalho, por isso que eu digo, o trabalho da produtora não é só receber e executar. É receber, planear, a comunicação é muito importante, os processos de briefing. Nós, acho que no nosso setor é o setor que mais fazemos reuniões. Fazemos reuniões para tudo. Olha, o cliente pediu para tirar um ponto de parágrafo. Reunião. Porquê é que vão tirar o ponto de parágrafo? Portanto, porquê? Porque é importante que o briefing seja bem passado, porque se o briefing não for bem passado, coloca em causa o fator orçamento, tempo do trabalho, porque o tempo continua a passar, porque há muitos casos que o cliente já aprovou o script, já está em fase de pré-produção, e de repente recebemos um telefonema, um e-mail da agência, olha, o cliente aprovou o script, estamos há uma semana para filmar e o cliente altera o script agora. E isto é importante, que as duas partes percebam a importância de um processo de pré-produção que já está a decorrer, está planeado, e alterações do processo de pré-produção no decorrer do tempo incorre a custos. Mas esses custos, ao dia de hoje, antigamente, o que é que acontecia? Falaste dos imprevistos, Páscoa. Hoje em dia, já os clientes rejeitam, e as agências também, já não fazem um orçamento com o Weather Day. Dizer, olha, vou fazer um orçamento com o Weather Day. Há um dia de hoje que já está a chover. Não consigo filmar. É o cliente que vai pagar esse dia, porque eu não consigo filmar, eu não controlo a natureza. Portanto, hoje em dia, se nós mandamos um orçamento com o Weather Day ou uma taxa de imprevisto nos orçamentos de produção, mandam logo para trás. Portanto, se a produção for abaixo, a produtora que se vira. Se já pagaste o catering, já pagaste o aluguer do caminhão, já pagaste a renta-car, já pagaste o hotel, já pagaste a senhora do guarda-roupa, é que a equipa ganha por dia de trabalho. Então, se este dia, porque choveu, foi abaixo, tu é que tens que assumir este custo. E depois faço eu, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que namorar os meus fornecedores. Olha, faz lá um desconto no final, não conseguimos, o cliente não nos pagou. Portanto, é um processo que é preciso haver aqui um entendimento mais justo das duas partes em relação ao nosso trabalho. Porque senão, o que é que acontece? Depois põe em causa a qualidade do próprio projeto. Certo. Porque vai chegar uma altura que é, pronto, então se o cliente não quer pagar esse dia, olha, bora filmar com o que temos, né? Vamos fazer. Pronto, nós evitamos sempre fazer isso, não podemos fazer isso, não é profissional eu ter uma atitude desta enquanto produtora, mas ao mesmo tempo tenho que engolir sapos, tenho que olhar para a minha equipa do lado e dizer, malta, bora, é só mais um dia, desafio,
já estamos debaixo da chuva, é mesmo para nos molharmos, bora fazer o filme. Portanto, acontece muito isso. O nosso mercado, o mercado angolano, tem muitos clientes que... E já me disseram alguns, não, façam o filme porque os storyboards não consigo entender, façam o filme, depois eu digo como é que é. E o que é, às vezes, não gostei desta cena, volto a filmar esta cena, etc, etc. Estamos todos a dizer que sim. É verdade. E a pergunta é mesmo para a Isabel, e se calhar para ajudar aqui a entender outros profissionais mais jovens. Como é que tu lidas, como é que tu te proteges, como é que tu balizas o teu trabalho, gerir depois estas expectativas de cliente e da produtora, que é, como é que tu, vai lá, te proteges para que não venham as alterações de última hora, na véspera do filme ter que estar na TPA? Bom, isto é um bocado complexo. Bom, primeiro eu vou dizer que por isso é que o mercado está segmentado. Há as grandes agências, há as pequenas agências, há as microagências, há os grandes clientes, os médios e os micro. E depois há o complexo, no geral. As coisas têm que ser ditas. Muitas das vezes as pessoas dizem, vocês só trabalham com grandes contas. Não tem a ver com ser grande ou ser pequeno, tem a ver com a estrutura, o entendimento, o conhecimento que há do lado do cliente. Um cliente com experiência não faz isso. A partida. Um cliente que tenha budget, estratégia de marketing, que tem todo um plano de trabalho e com profissionais, portanto, experimentados, vamos assim dizer, sabe que não se vai para um set filmar sem um storyboard, sem um script e que depois logo se vê se eu gosto da cena ou não, vamos repetir. Por isso é que há agências que não trabalham com determinados clientes. A partir há um crivo, há um filtro. Portanto, e não é porque eu gosto ou não gosto daquele cliente, é porque eu percebo a partida que aquele cliente provavelmente vai me dar mais prejuízo do que benefício. E às vezes nós temos de tomar decisões muito chatas, não é? E que depois dizem-se no mercado, etc. Mas cada um tem que gerir o seu negócio, cada um tem que assumir as suas dores. Portanto, nós trabalhamos com marcas grandes, médias e pequenas. Mas mesmo as pequenas, e não quer dizer que não tenhamos aqui alguns dissabores, mesmo com clientes grandes e com estrutura. Mas como é que eu acho que nós, agência, vamos nos proteger dessa situação? Eu acho que as coisas têm que ficar muito bem definidas logo desde o início. Nós, grupo executivo, não avança com uma produção sem que esteja tudo preto no branco. Não avançamos, não fazemos. Portanto, o cliente pede-nos um fio, às vezes os clientes pedem-nos coisas do dia para a noite. O lançamento do meu produto é já amanhã. Olha, infelizmente não vamos conseguir. Ou consegue adiar para daqui a um mês, para nós termos tempo de, recebermos um briefing, desenvolvermos uma proposta, validarmos a proposta, orçamentarmos a proposta, vermos todos os pressupostos desta produção, irmos filmar felizes e contentes, e às vezes isso é tudo num curto espaço de tempo. Vamos para a produção, o cliente é chamado para a produção, quando não está, passa total responsabilidade da equipa que tem set e não há alterações de contexto, não há alterações estruturais. Olha, se calhar não gosto muito deste take, gosto mais do outro, o lip sync não está muito bem sincronizado. Pronto, são coisinhas de melhoria, mas não há, estamos a filmar numa casa e agora eu quero num prédio. Não há a cena de noite e agora afinal eu quero a cena de dia. Não, lamento, isso não vai acontecer. Portanto, acho que o princípio de tudo, isto é como um namoro. Se eu não quero casar, é melhor dizer já que isso é só um namoro, não vai dar em casamento. Que é para a pessoa não criar expectativas, porque senão depois o jovem é o mal da fita. Portanto, eu acho que tem a ver com os pressupostos que são conversados no início do processo. É extremamente importante. Okay. Só para fechar, Petra, uma campanha que tu te orgulhes e que tenha passado pela equipa da executivo e que tenha sido produzida e que, se quiserem falar algumas histórias à volta dessa campanha, só para fecharmos a mesa redonda. São muitas, mas se calhar vou falar da campanha de Natal do ano passado. A campanha de Natal tinha ali um insight um bocado melindroso, um bocado político até, e nós tínhamos todos aqui um receio que a mensagem não fosse levada para o lado da esperança e de resiliência e que fosse levado
para um lado de derrotismo. Então foi quase uma campanha que tanto a produtora, a agência e o cliente fizeram um bocadinho com receio de sermos despedidos, ou nós lá do Unitel despedidos, a equipa de marketing, a produtora deixar de trabalhar com o Unitel e a agência perder o FII. E no final nós fizemos uma belíssima campanha, seja a nível técnico, seja a nível de storytelling, e que realmente é uma campanha que desde as pessoas mais novas até as pessoas mais velhas, todas falam dela. Mas sim, é a campanha que me lembro mais recente, que mais tenho orgulho de ter feito, aqui também com Gildo e com Isabel. Que fala de Havemos de Voltar? Essa mesmo. Exatamente. Isabel, então agora já me deste mais assunto. Isabel, como é que foi? Vamos apresentar isto? É para apostar isto? Vamos em frente? Quando nós apresentamos a ideia à agência, lembro-me do João Filipe dizer-me assim, a mim ao Teodoro, Petra, Teodoro, tenho certeza disto? E nós, de certeza não temos, mas vamos arriscar. E eles aceitaram, mesmo com os riscos, tal como o Gil também aceitou. Isto é uma campanha muito bonita mesmo. Tenho pena que não tenha passado mais tempo na mídia, porque está uma campanha bonita. A mídia tem que fazer mais descontos. Está muito bonita a campanha, mas não fazem ideia do trabalho que deu. Está mesmo bonita. Conta. Foi numa época como esta, num tempo como este, que choveu bastante, mas uma vez não tínhamos o Weather Day no orçamento e ainda para mais fomos filmar fora de Luanda. Mas eu que eu digo sempre, os filmes, o importante é termos um resultado brilhante. Nós enfrentamos vários problemas, vários imprevistos e as dificuldades a nível de produção, mas o importante é darmos um resultado brilhante ao cliente. Este filme, por acaso, foi um filme muito desafiante e foi uma descoberta nova, que a própria narrativa do filme assim o exigiu, mas tivemos um resultado brilhante e foi fruto dos prémios que tivemos o ano passado. Foi este ano. Obrigado. Nós vamos fechar por aqui a conversa, porque ainda temos uma última. Temos a seguir o Edson, também está aqui para terminar amanhã. Então, antes de terminar, queria só dar aqui um dado que é importante. O Pedro Magalhães, enquanto esteve cá, falou da importância dos diretores criativos ou dos criativos participarem no processo. Isto é muito importante. Não falo precisamente da executiva que aqui está, mas tem sido muito comum em muitas agências não terem os criativos não participarem no processo de produção das peças ou das campanhas. E isso é uma responsabilidade que muitas vezes recai sobre a produtora, porque se a agência não se envolve, e sobretudo porque a nossa relação produtor-agência é muito mais com a parte criativa, e depois também é uma coisa que faz falta nas agências em Angola, que deixaram de ter os TV producers. As agências normalmente têm um TV producer, que é uma peça fundamental que faz a ponte de comunicação entre agência e produtora, porque nós, quando comunicamos sobre produção, devemos falar com quem entende de produção, entende a nossa linguagem. E quando comunicamos com pessoas que não sabem o que é que estão a perguntar, ou nem sabem o que é que vão perguntar, dificultam o nosso trabalho. Portanto, é mais uma dica que dou aqui para todas as agências, que acho que é muito importante isto, porque depois o que é que acaba? Acaba por pesar também no nosso trabalho da produção, da produtora. Consome-nos tempo, temos que pedir ao realizador para estar mais focado no trabalho diariamente. São figuras que ganham bem por dia de trabalho, e às vezes temos que consumir muito mais tempo, e depois dá aquela sensação de que o mercado não está organizado. Portanto, é só uma chamada de atenção, porque são peças fundamentais que fazem muita falta no processo de produção de qualquer campanha. Seja a ir para o estúdio acompanhar a gravação de um spot de rádio, porque depois quando envias o spot de rádio, mas tem erro, ela não leu bem, a dicção está errada. Claro, nós não tivemos um criativo aqui no estúdio, fizemos, mandamos para vocês aprovarem. O rapaz do estúdio, que é o sound designer, não é criativo. Se não vais ao estúdio acompanhar uma sessão de fotos, depois não tens que reclamar que não é este adereço, não é esta pose, não é isso, o dedo não tinha que estar aqui. Portanto, é importante que estas peças, que são fundamentais neste processo, porque as ideias são destas pessoas, e é importante que elas estejam lá. Porque se houver alguma alteração que seja necessário, ou por via de uma dificuldade da produtora,
ou por via de uma peça que não funciona desta forma e temos que arranjar uma solução, a pessoa ideal para nos ajudar a arranjar essa solução é a parte criativa. E a parte de comunicação, com quem nós muito falamos, os produtores executivos falam muito com os TV producers das agências. Ok. Mais alguma palavra? Adicionando aqui o que o Gil disse, acho que isto tudo só é possível no ecossistema da agência, produtor e cliente, se efetivamente existirem profissionais altamente comprometidos e com paixão no que fazem. Ou seja, apesar de ser cliente, eu tenho que ter aqui um autoconhecimento em querer saber efetivamente um bocado do que é que o Gildo faz, quais são as áreas cinzentas, quais são as preocupações dele, e a nível também queremos aprender mais, queremos que ele nos passe algumas valências para nós também, enquanto estivermos em produção, além de estarmos a aprender, trocarmos ideias, a mesma coisa do lado da agência, que as nossas equipas mais operacionais criem sinergias para aprenderem cada vez mais uns com os outros. Eu acho que se a base dos profissionais for uma boa base, nós conseguimos facilmente ter cumprir o objetivo, ou seja, eu ter noção como cliente que faz sentido eu acompanhar uma produção, que faz sentido eu estar no processo criativo com a agência e vice-versa. E não descalçar a bota, ok, eu sou cliente, entreguei à agência, a agência vai resolver com a produtora, vocês é que vão acompanhar. Eu acho que tem que haver uma real noção que isto só funciona se os três lados estiverem alinhados e quererem fazer parte de cada lado. Exato. Não é uma linha de montagem, é uma equipa, não é uma equipa de trabalho. É uma equipa. Okay. Só sentamos em sítios diferentes, uns estão em Talatona, outros estão na cidade, etc. Mas no final do dia somos em equipa porque o resultado final faz parte dos três. Ok, Isabel, se quiser acrescentar alguma coisa, senão vamos já para as perguntas. Não tenho mais, já foi tudo dito. Okay. Olha, então vou só acrescentar mais uma coisa, que tem a ver com budget. Desculpem lá roubar-vos algum tempo. Tem a ver com budget que é criativos, agências. Budget traduzido para o orçamento. Cria ideias dentro do orçamento do cliente, porque depois nós é que levamos com isso e sofremos com isso. E os clientes comprem ideias com o orçamento que têm na mão. Para os criativos não estão aqui, Gildo, para os clientes estão aqui, para os clientes clientes nos estão a ver. É bom que isto se reflita, porque nós sofremos muito com isso. Os clientes compram ideias milionárias, com orçamentos minúsculos. Os criativos criam ideias milionárias com orçamentos minúsculos. Mas no fim do dia, quem sofre somos nós, as produtoras. Era só isso. Obrigado. Eu acho que é para dizer que há aqui um ponto importante que é definir bem os objetivos. É extremamente importante. Que é o facto de nós termos um budget reduzido não quer dizer que nós deixemos de ser criativos. Mas o meu briefing ou a minha resposta ao briefing do cliente, não é? De alguma forma vai encontrar ali algum equilíbrio se o cliente me disser que tem apenas 10 milhões de kwanzas para gastar num filme. A Unitel costuma dizer, porque é raríssimo e eu defendo que sim, que no briefing tem que estar uma estimativa, pelo menos uma estimativa de um orçamento. A Unitel pode não dizer o valor, mas nós já sabemos o que é Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tem um valor mais ou menos uma estimativa. Para quem tem alguma experiência já... A maior parte dos clientes quer ter uma grande ideia, grandes resultados, mas não diz quanto é que quer gastar. Não, sabemos que temos budget, vamos precisar de fazer TV, mas é um filme animado. Ok, já sabemos, está-nos a limitar. Não, isto é uma grande campanha. A partida, ninguém nos diz são 200 milhões ou são 50 milhões. Mas nós também, com a experiência que temos, já conseguimos andar ali e depois muitas vezes vendemos uma ideia que se calhar está acima do budget do cliente. Mas a ideia é tão boa que o cliente vai defendê-la internamente, como disse a Petra, com dados e validar aquela ideia. Ok, obrigado então. Vamos passar para as perguntas. Eu ia pedir 3 perguntas e depois passamos para a próxima palestra final da manhã. Alguém tem a mão no ar? Ali já, obrigado. A minha pergunta vai basicamente para os três. Eu queria saber qual é a vossa visão quanto à inteligência artificial no sentido de prazos. Porque, obviamente, nós todos estamos a ter uma ideia compartilhada de como a inteligência artificial funciona e isso impacta muito a visão do cliente quanto aos prazos. Ou seja, os clientes vão cada vez mais querer
prazos reduzidos. E gostaria de saber qual é a vossa visão em relação a isso. Obviamente, nós sabemos que não é simples como isso, não é chegar, apertar num botão e fazer uma campanha, mas, obviamente, isso não é algo que, se calhar, chega ao entendimento desses clientes. Queria entender qual é a vossa visão a longo prazo de como isso pode impactar o mercado. Aqui, em relação à inteligência artificial, nós, Unitel, o ano passado, na campanha de Natal, decidimos fazer um teste em relação às peças gráficas. Parte das peças gráficas foram feitas em inteligência artificial. Claro que facilitou imenso, porque é muito mais rápido, conseguimos produzir as coisas mais rápido para irem para as lojas, para se lançar em imprensa, redes sociais, etc. Mas também nós tivemos que olhar para o contexto, do contexto que é o país, contexto que é Angola. A Unitel é uma marca humana, é uma marca que tem que ser humanizada de forma real. Ou seja, a nossa campanha teve as duas componentes, ou seja, nós tivemos look and feel de inteligência artificial, para também mostrar a evolução da marca, mas também tivemos parte das peças gráficas com pessoas reais, porque acreditamos que ainda no nosso contexto e de marca Unitel sendo um dos pilares, as pessoas têm que efetivamente se identificar de forma realista com as pessoas que estão nas campanhas. Acho que a inteligência artificial, sim, tem que ser utilizada, mas se efetivamente estiver alinhada com os objetivos que tu queres para a marca, com a campanha, com os prazos, inclusive. Claro que se tivermos uma campanha que o board aprova hoje para lançar daqui a 15 dias, se calhar faz sentido utilizarmos inteligência artificial, mas se tivermos uma campanha que queremos que o principal pilar seja a emoção e a notoriedade, se calhar temos que filmar pessoas reais e que o menino, quando olha para o outdoor, perceba que está ali uma colega dele da escola ou que tem alguém parecido com ele de forma realista. Acho que tem que estar alinhada muito com os objetivos do que é que nós queremos atingir enquanto marca ou enquanto empresa. Eu diria que no processo a inteligência artificial tem sido um aliado para as agências, no sentido em que se calhar nós antigamente demorávamos muito mais tempo a desenvolver, por exemplo, maquetes para a fase de aprovação, e com a inteligência artificial nós conseguimos ter uma redução de tempo com uma qualidade extraordinária, se soubermos bem o que estamos a pedir. A inteligência artificial tem essa particularidade. Se nós não soubermos bem o que queremos e o que estamos a pedir e como pedir, provavelmente nós vamos ter layouts com uma orelha e não com duas, com 4 dedos e não 5, com um braço apenas. É verdade, isso acontece. Portanto, como tudo nesta vida, tem que ser muito bem utilizado. E a inteligência artificial não vai substituir a inteligência humana. Aliás, tudo o que está no computador foi posto por humanos. Portanto, é uma ferramenta e a minha visão a longo prazo é que vai encurtar, vai nos dotar de mais qualidade e de uma série de perspectivas diferentes, mas não acredito que nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Eu não acredito nisso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui, por favor. Olá a todos, eu sou o Armando, sou técnico de marketing do Boticário. Então, como disseram, né, que têm trabalhado muito juntos e existe uma grande relação entre cliente, agência e produtora. Inclusive, descreveram a campanha de Natal da Unitel do ano passado como um grande exemplo de sucesso. Eu quero saber se já tiveram uma campanha fracassada e se algum de vocês sentiu-se culpado por isso. Eu acho que nós juntos não. Acho Agora, que não. na vida... Nós juntos não. Já tivemos ideias que dissemos, podia ser de outra forma, mas fracassada dificilmente acontece, até porque, tal como eu referi, existe aqui um processo de briefings e planeamento. Nós nunca vamos ao terreno sem as coisas serem aprovadas. O processo de aprovação decorre sempre entre a produtora aprovar com a agência e depois a agência aprovar com o cliente. E depois é que nos juntamos as três partes, em que o realizador ou a produtora faz a apresentação na reunião de pré-produção sobre a proposta. Portanto, normalmente o que nós fazemos nas campanhas, e as agências também funcionam do mesmo jeito, que é tudo feito com antecipação,
é tudo feito na fase da preparação ou da construção das ideias e nós, produtora, também passamos por esse processo. Portanto, o processo de pré-produção das campanhas é muito importante olharmos para o fator tempo. Porque se nós não tivermos tempo, a hipótese de escorregarmos e de correr mal é muito alta. Eu vou só dar aqui um pequeno exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente e a produtora foi a Team Filmes. Não é o fracasso, mas às vezes acontecem imprevistos. Nós fizemos recentemente um photoshooting para uma campanha pequenina, para um cliente do setor bancário. E nós precisávamos de um senhor mais velho. E quando chegamos ao set de filmagens para fazer as fotografias, o nosso velhotinho não tinha dentes. Portanto, e um dos pressupostos da campanha, o Léo, era ele a sorrir, ele estava feliz. Portanto, ou seja, ele fazia parte do casting da Team Filmes, foi contactado, não nos disse que ou perdeu a placa ou aconteceu-lhe qualquer coisa com os dentes, e eram os da frente, ainda por cima. E, portanto, nós fomos para a sessão fotográfica e, infelizmente, fomos todos surpreendidos com essa situação. O que é que tivemos que fazer? Primeira coisa, ligar para o nosso diretor criativo, João Filipe. Consegues pôr dentes em pós-produção rapidamente? Consigo, mas vai demorar muito tempo. Estamos com muitos projetos, portanto, era uma pós-produção. Para além dos dentes, havia ali outras questões a resolver. E, portanto, tivemos que fazer um novo casting, escolher uma nova pessoa e fazer uma sessão fotográfica. Portanto, aquilo que vocês veem na televisão, nas revistas, etc., é fruto de todo um trabalho que muitas vezes também tem as suas particularidades, os seus pequenos problemas. Qual é o segredo disto tudo? É ter uma equipa competente e eficaz que resolve. E o cliente lançou a campanha no timing. Mas o casting apareceu com os dentes, só não sorriu tanto no casting. Quando chegou a sessão, mandaram-lhe sorrir demais e vimos que o homem não tinha dentes. Acontece muito, e acontece em muitos casos, que as pessoas quando vão ao casting, que isso é um detalhe muito importante, se vais fazer um casting, o primeiro senhor, o primeiro jovem que fez a primeira pergunta, é um bom casting, gosto do seu corte, já não está aí. Quando vamos fazer um casting, se vamos com um corte de cabelo, se vamos com as unhas pintadas a amarelo ou a vermelho, tu vais para casa, não mudes absolutamente nada até ser contactado. Isto é muito importante, porque nós quando apresentamos a proposta ao cliente, apresentamos a proposta tal como está a pessoa apresentada. Se é careca, se é cabeludo, se tem um afro, se tem tranças, se tem as unhas pintadas de azul ou de vermelho, nós apresentamos assim ao cliente. E o que acontece muitas vezes é que nós somos surpreendidos. Ligamos para a modelo, olha, você foi aprovada. E de repente a modelo está num salão de cabeleireiro a meter perucas, a pintar as unhas a verde, e chega no decor, mas olha, ninguém mandou mexer nisso. Pronto, é chumbado, atrasa o processo de produção. Às vezes temos esses imprevistos, mas também, lá está, é o fator comunicação. Nós passamos essa comunicação, vale o que vale a forma como é interpretada e como as pessoas levam para casa, nós sofremos com isso depois, não é? Não, temos mais perguntas? Não, eu ia dizer só um caso, agora também quero falar. Não, eu tive um caso muito engraçado em que a senhora passou no casting, produziu-se a fotografia, colocou-se a senhora no outdoor e depois ela telefona e diz: o meu marido diz que eu estou muito bonita, que não posso estar, não tenho que tirar a campanha do ar. Bom, se não temos mais perguntas, vamos dar por encerrado. Só tenho que vos agradecer. Tenho Petra, uma pergunta, senhores. Isabel, a última pergunta. Boa tarde. O meu nome é Yolanda Barros. Tenho uma pergunta direcionada à senhora da agência. Uma vez tendo o produto gravado, como é feito o processo de definição do mídia que irá comunicar a campanha? Antes ou depois do produto ser gravado? E é tido em consideração o mídia, o horário e o programa em que irão comunicar a vossa campanha ou a campanha do vosso cliente? Isso é uma missão da agência ou do cliente direto, a definição do mídia? Plano de meios foi o que eu percebi, não é? Sim, é meios, exatamente. Se eu entendi a pergunta, a mídia é contactada e planeada antes de se criar a campanha ou é depois, e quem o faz? É a agência ou é o cliente? No caso do Unitel, a Unitel é que faz o planeamento de mídia. No caso de, eu diria, 90% dos nossos clientes, nós fazemos o planeamento de mídia. Da mesma maneira que há uma interpretação do briefing que vai para a área criativa, é feito um briefing que vai para a planeadora de meios, que tem que ter como base estudos
Se é uma campanha direcionada para, vamos dizer que a Unitel está a lançar um produto, Unitel não, porque não faz mídia connosco, o banco vai lançar um produto, um crédito jovem. Eu já sei que o meu target é jovem, estudante ou estudante universitário, mas também trabalhador, que vê programas de música, telenovelas, nos horários X, e portanto o planeamento é feito tendo em conta aquele que é o target da campanha. Quem é o cliente do meu cliente, não é? Na verdade é isso. Portanto, e nós fazemos o planeamento, portanto, ou seja, quando a campanha está pronta, a campanha tem que ir para o ar, não fica mais à espera de ser feito um plano de meios. Portanto, o plano de meios deve ser feito até normalmente enquanto a ideia criativa está a ser desenvolvida. Correto. Bom, Idealmente. Obrigado Isabel, obrigado Petra, obrigado Gildo por terem estado aqui conosco.